Fala, torcedor vascaíno, como que tá a situação do grego Evangelos Marinakis, o bilionário interessado na compra da SAF do Vasco? Segundo as informações que tinham, era de que o grego tinha feito um convite ao presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, para viajar para a Europa, mais precisamente para a Inglaterra, para conhecer o CT, as instalações do Nottingham Forest, clube aonde o grego é dono. E, obviamente, conversar também sobre talvez uma possível proposta do bilionário para comprar a SAF do Gigante da Colina. Mas esse assunto sobre SAF, sobre Marinakis e tudo mais, ficou um pouquinho de lado ultimamente, muito por conta da janela de transferências que aconteceu no Brasil e, obviamente, no Vasco da Gama. Ainda mais a cobrança que a torcida estava fazendo sobre a diretoria atual, que tinha demorado bastante para contratar os atacantes. Enfim, no final de tudo contratou. E a janela do Brasil se encerrou. Agora, esse assunto sobre Marinakis, sobre SAF do Vasco, voltou à tona. E eu venho aqui explicar para você o que está acontecendo sobre a SAF do Vasco, sobre esse interesse do Marinakis, né, que tem o NDA assinado com o Vasco da Gama e tudo mais, beleza? Antes, se você não me conhece, chegando agora no meu canal, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Muito obrigado pela sua presença de coração. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba. Vamos tentar bater a meta aí de 40 likes esse vídeo, ajuda pra caramba a gente a chegar, nosso conteúdo chegar para mais gente, beleza? E aí, obviamente, está no canal Sentimento Vascaíno que você vê todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Tamo junto? Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A informação que surgiu no dia de ontem foi sobre Marinakis, que é o seguinte: exclusivo, Marinakis vai se encontrar com Pedrinho na Inglaterra e a compra do Vasco pode acontecer. Vamos lá. Como já publicamos em uma outra oportunidade, o magnata Marinakis convidou o presidente do Vasco para a Inglaterra, com o intuito do Cartola conhecer o Nottingham Forest, clube que o grego é dono neste momento. A ideia é avaliar as instalações e o CT do clube inglês. Então é mais ou menos, o grego chamou o Pedrinho, né, para viajar para a Inglaterra, para realmente saber como que tá a situação lá do Nottingham Forest. A gente vê que o Nottingham Forest hoje na Inglaterra tá disputando o título. Sei que distanciou um pouquinho agora, né? Mas, pô, tá lá no top 5 de melhores times hoje em dia na Premier League, que é a liga mais difícil do mundo, e todo mundo sabe disso. Então, querendo ou não, é um clube que tava na Série B, quando o Evangelos Marinakis comprou eles. E hoje, o time tá disputando o título de uma Premier League. É um patamar que eles subiram ali muito alto, né? Então, vamos lá. Tá aqui. O convite tinha sido feito para início de março, mas acabou sendo adiado, segundo apuramos. Pedrinho resolveu esperar um pouco, porque precisava dar uma atenção especial aos últimos dias de janela de transferência. Então vamos lá. A gente sabia, tinha informações de que o Vasco, que o Marinakis tinha convidado o Pedrinho para viajar para a Inglaterra, certo? Essa viagem não aconteceu. O intuito dessa viagem acontecer seria agora, no início de março, mas até agora nada sobre isso. Bom, vamos lá. O que o Pedrinho pensou? A gente sabe que a janela do Vasco no início ele estava muito fraca e tudo mais. Ultimamente agora, no final de tudo, contratou 3 bons atacantes, na minha opinião, que pode dar certo. E aí meio que tranquilizou um pouco essa janela de transferência do Vasco. Mas o Pedrinho, ele quis dar uma preferência à janela de transferência do Vasco para depois falar sobre essa situação da SAF do clube. Beleza? Então por isso, o Pedrinho não viajou para a Inglaterra para falar com o grego, para conversar, para conhecer as instalações do Nottingham Forest e tudo mais. Mas isso ainda vai acontecer possivelmente. Vamos lá. Marinakis vai formalizar uma proposta de compra do Vasco. A tendência é que o Cartola viaje para a Inglaterra nas próximas semanas. O mandatário conversará com o grego, que deve formalizar uma proposta de compra da SAF. O próprio empresário já declarou publicamente em uma entrevista que tem o interesse em adquirir o Gigante da Colina. A gente já viu essa entrevista, inclusive, também, né, do Marinakis falando sobre esse interesse dele em comprar o Vasco da Gama, porque é uma torcida que é fanática, é um clube gigantesco no Brasil e tudo mais, né? Então, esse interesse do grego em comprar a SAF do Vasco é claro. Tem um vídeo aí, tem uma entrevista que ele deu à Sky Sports falando sobre isso, sobre o interesse dele em comprar Vasco SAF e tudo mais, tá? Enfim, a informação que surgiu aí no dia de ontem, tá? No dia 3 de março, beleza? Então é importante saber sobre essa informação. E aí vamos lá, o Papo na Colina colocou aqui também: Marinakis deve ter reunião com o Vasco em breve, entenda. O futuro da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF do Vasco da Gama, pode ganhar um novo capítulo em breve.
o futuro da Sociedade Anônima de Futebol SAF do Vasco, né, pode ganhar um novo capítulo em breve. O magnata grego Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest da Inglaterra e também do Olympiacos da Grécia, tem demonstrado forte interesse em adquirir a SAF Cruz-Maltina. A expectativa é que nas próximas semanas o presidente do clube carioca, Pedrinho, viaje para a Inglaterra para conhecer as instalações do clube inglês, que é o Nottingham Forest, e avançar nas conversas sobre um possível acordo. Convite para a visita à Inglaterra. Marinakis convidou Pedrinho para uma visita ao Nottingham Forest, clube que pertence ao empresário grego, com o intuito de apresentar a estrutura e a gestão do time europeu. O convite foi feito inicialmente para começo de março, que é agora esse mês que a gente está, mas acabou sendo adiado. Segundo a apuração, Pedrinho preferiu esperar um pouco mais, pois estava focado nos últimos dias da janela de transferência. Um período crucial para o planejamento do elenco do Vasco para a temporada, e realmente é mesmo. A viagem, no entanto, não se limita a um simples intercâmbio de conhecimento sobre infraestrutura e gestão esportiva. A tendência é que o encontro sirva também como palco para uma conversa mais aprofundada, né? Entrar em mais uma conversa ali sobre o futuro da SAF do Vasco, com o Marinakis possivelmente formalizando uma proposta, enfim, da aquisição do Vasco da Gama. Então o Marinakis, ele quer presencialmente, ele quer o presidente do Vasco da Gama, o Pedrinho, lá presencialmente na Inglaterra, para mostrar para o Pedrinho como que está a situação do Nottingham Forest hoje, infraestrutura e etc. Mas, obviamente, essa visita do Pedrinho lá não é sobre isso. Não é um convite de amigo pro outro, não é. É um negócio, é um negócio gigantesco, né? E obviamente eles vão lá para conversar sobre também a situação da SAF do Vasco da Gama, beleza? E olha aqui, interesse declarado na SAF vascaína. O nome de Marinakis já circula nos bastidores do Vasco há algum tempo. O empresário grego que construiu império no setor marítimo e expandiu sua atuação para o futebol tem um histórico de investimentos em clubes europeus e vê na SAF vascaína uma oportunidade de expansão. Recentemente, ele declarou publicamente seu interesse na compra da equipe carioca, sinalizando que deseja entrar de vez no mercado do futebol brasileiro. Dono do Olympiacos desde 2010, Nottingham Forest desde 2017, Marinakis tem um estilo de gestão que mescla investimentos pesados em reforços e em uma abordagem empresarial moderna para conduzir seus clubes. Caso o negócio com o Vasco avance, o clube pode passar por uma nova reformulação administrativa e esportiva. Tá? Cenário de incertezas e concorrência. Apesar do interesse do Marinakis, o cenário ainda é incerto, né? A 777 Partners, atual detentora da SAF vascaína, passa por dificuldades financeiras e já demonstrou instabilidade na condução da gestão do clube. No entanto, qualquer mudança na estrutura societária da SAF dependerá de negociações complexas, incluindo a aprovação do Conselho Deliberativo e outras questões jurídicas. Além disso, Marinakis pode não ser o único interessado. Nos últimos meses, outros grupos de investidores também especulados como possíveis compradores da SAF do Vasco. Isso pode fazer com que as negociações se tornem ainda mais disputadas e possivelmente demoradas, né? Então, é importante. A expectativa agora gira em torno da viagem de Pedrinho para a Inglaterra e dos desdobramentos das conversas com Marinakis. Caso o magnata grego formalize uma proposta concreta, o Vasco poderá entrar em uma nova fase de definições sobre o seu futuro administrativo esportivo. É isso aí. O torcedor cruz-maltino acompanha de perto os bastidores na esperança de que qualquer mudança represente um avanço na reestruturação do clube, que busca voltar o protagonismo no futebol brasileiro e também sul-americano. Então, informação super, mega importante para a gente saber sobre aí o grego Evangelos Marinakis, né? E aí, ultimamente, o Carlos Oliveira, ele trouxe uma informação, ele é um jornalista que cobre a Champions League e tudo mais. Ele trouxe uma informação que foi há um pouquinho de tempo atrás. Foi no dia 14 de fevereiro. Tem que, 20 dias. Que era o quê? O grego Evangelos Marinakis, tem uma proposta grandiosa para comprar o Vasco, mas ainda não apresentou. Ele busca a segurança jurídica e vê como positivo envolver todas as partes da negociação. As categorias de base e engajamento da torcida são pontos chaves, com projeções ambiciosas para o sócio torcedor. Beleza?
E aí, torcedor, vocês aprovariam que o grego Evangelos Marinakis comprasse a SAF do Vasco da Gama ou não? Pô, João, prefiro associativo. Para mim, associativo é melhor e tudo mais. Vai da opinião de vocês. Qual é a opinião de vocês? Coloquem aí nos comentários o que vocês querem. Que o grego Evangelos Marinakis compre a SAF do Vasco, compre o Vasco da Gama, seja o dono, ou continue no associativo com o Pedrinho ali tentando reestruturar o clube financeiramente. E aí daqui, sei lá, uns 4, 5 anos, né, conseguir montar clubes, elencos decentes, elencos campeões. Enfim, qual é a sua opinião? Coloca nos comentários aí que é super importante a sua opinião, beleza? E aí tá aqui, o Pedro também tinha postado essa informação aqui, né, há um tempo atrás, foi no dia 5 de fevereiro, foi no dia 5 do mês passado. Era de que ia acontecer essa reunião, né, lá em Londres, na Inglaterra. Então, cara, vamos esperar, vamos aguardar. Mas a informação que surgiu no dia de ontem foi essa de que o Pedrinho, ele cancelou, ele adiou essa viagem para a Inglaterra, muito por conta aí, né, da janela de transferência do Vasco, né? Então, por isso, o Pedrinho resolveu não ir agora, e aí agora que acabou a janela, já contratou os jogadores que ele queria, agora ele pode viajar para a Inglaterra para negociar, obviamente, essa compra do Marinakis na SAF Cruz Maltina. Beleza? Então, informação super importante para todos saberem sobre grego Evangelos Marinakis e sobre também o Vasco da Gama. Porque isso é mega importante, tá, gente? Porque o Vasco hoje é CNPJ. Então, se o Pedrinho vender o Vasco errado para uma empresa totalmente falida, como uma outra 777 Partners futuramente, espero que nunca aconteça mais isso, mas se o Pedrinho errar o dedo em escolher a empresa errada, já era. O Vasco fale. Tá? O Vasco não é mais associativo. O Vasco é uma empresa. Então o Vasco ele pode falir. Estalou o dedo, o Vasco faliu. Então, o Pedrinho tem que abrir certos olhos, tem que ter calma. Eu sei que o torcedor vascaíno pedir calma é muito difícil, mas é isso que a gente tem que pedir. Tá? Eu acho que a gente ficar um pouco mais... se a gente ficar ansioso e, pô, querendo que o Marinakis compre logo a SAF do Vasco, que não sei o que, isso aqui lá, entendo você. Mas a gente tem que ter calma, tá? Nosso clube é gigantesco. E se a gente ficar enchendo o saco, eles vão ver que o Vasco não tá valendo nada, sabe? Vamos dizer isso? Mas é isso. Não tem nem como pedir calma pro torcedor. Mas, pessoal, tenta manter calma, porque é algo muito sério. Então vai ser vendido de uma hora para outra. Você vai pegar aqui no telefone e vai comprar ele. Não, não é assim. Tá? Não é assim. Isso é um processo bem grande. De que você tá comprando, o cara tá comprando um clube gigantesco. Que diversos torcedores pelo mundo inteiro apaixonados pelo clube. Então, é algo muito sério, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, é super importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso canal e também no nosso conteúdo. Tamo junto? Saudações vascaínas, um abraço a todos. Fiquem com Deus e tamo junto.